Outro spoiler aqui, a participação, a gente ouvia muito o pessoal falando, GGRC não é um fundo logístico, ele não pode ser comparado com o HGLG, com o BTLG. Bom, a gente, pós-emissão, vai chegar em praticamente 80% do portfólio logístico, tá? Bom, bom. Então, assim, Seja muito bem-vindo aí, Pedrão. Na verdade, você já é conhecido aqui para os alunos, e lá no YouTube, como Pedrão. Você não é nem mais o gestor GGG, é Pedrão. Toda vez que eu falo de você, eu chamo você de Pedrão. Tô lendo o relatório e falo, ó, o Pedrão aqui conversando com nós. Galera aí no chat, aí todo mundo, ó, fala Pedrão, fala Pedrão. Mas seja boa, valeu, pessoal. muito obrigado aí por ter vindo de novo conversar com a gente. Prometo fazer umas perguntas mais difíceis hoje e tamo junto. Então eu já vou começar com a primeira pergunta. A pergunta Vamos que, lá. inclusive, eu explico bastante isso no canal, explico também bastante para os alunos, e acredito que nada melhor do que um gestor que está fazendo isso com grande frequência e posso dizer até com a maestria aí de explicar isso para a gente, que é a famosa aquisição de imóveis por cotas, né? Então, na verdade, você Uhum. começou a fazer isso em qual emissão? A nona, eu acho que foi, a décima foi, a 11ª foi, acho que foi até antes da nona, né? A primeira vez que você adquiriu um imóvel por cota. Começou em 2024, Léo, se eu não me engano, foi a oitava, tá? Porque a gente fez a Oitava. oitava, a nona, décima dessa primeira agora. Se eu não me engano, foi a oitava que a gente começou, que, na verdade, a gente não foi o primeiro fundo, a primeira casa a fazer isso no mercado, já tinha sido feito antes, mas tinha sido feito de uma forma pontual, né? Acho que a gente foi talvez o primeiro a começar a fazer isso numa escala maior, né? Dado as condições do mercado, né? Que a gente, 2024, acho que você vai se recordar, a gente estava, como sempre, né? Igual esse ano, a gente estava esperando que fosse um ano de melhorias aí, né? Na economia, taxa de juros, etc. e tal. A gente viu que isso não ia acontecer e que o mercado ia continuar sem liquidez, continuar com oportunidades, né? Porque também o que, o que a gente vê é que assim é aquela coisa, né? Nos melhores momentos, nos piores momentos aí de economia, de mercado, são é, eventualmente os melhores momentos de comprar, né? Então é aquela coisa que você gostaria de ter dinheiro para comprar porque tem muitas oportunidades, tem escassez de capital, mas acaba sendo complicado. Então essa ferramenta, né, de poder pagar com cota veio para ajudar a encontrar boas oportunidades em momentos de escassez, né? O que eu acho que a gente vem fazendo, Léo, de 2024 para cá, que é um dos grandes motivos aí pelo fundo ter, acho que crescido, melhorado e está na situação atual, é que a gente brinca, né, que a gente tinha uma moeda, né, e a gente veio melhorando essa moeda. A moeda é a cota, né? A cota é uma moeda que eu brinco, a gente não tem hoje o dólar, não tem o euro, mas a gente também não está com uma moeda, vamos dizer assim, de segundo escalão, né? A gente tem uma boa moeda aqui, não vou dizer se é o franco suíço, iene, o que é, mas a gente tem uma boa moeda hoje, né? A gente não é ainda o dólar e o euro, mas estamos caminhando para isso. Então, o que a gente tem feito ao longo do tempo, né, nesses últimos anos, é feito com que você tendo um fundo grande, com qualidade de portfólio, com liquidez, com base relevante de cotistas, a tua moeda vale mais, né? E acho que esse é um dos grandes temas dessa questão de comprar com cota, né? Que todo mundo tem aquela dúvida de se você está pagando caro ou não, né? Exato. Acho que Essa era a primeira pergunta que eu ia te fazer, Pedro. Porque esse é provavelmente o cerne da questão, né? você deve receber, não sei como que funciona aí sua caixa de e-mails aí, se é você que recebe diretamente, como é que faz, como que o pessoal chega em contato aí com o pessoal da gestão. Mas provavelmente, porque eu recebo essa pergunta em comentários no Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas sobre fundo imobiliário, eu sempre recebo essa pergunta, do tipo, ô Léo, você não acha que todas as gestão, né, tirando o jogo da GRC aqui, das agros, mas será que todas as gestões aí, a gestão, elas estão pagando mais caro no imóvel para poder comprar ele por cota? Porque supondo aqui, só pra galera que tá assistindo aí, imagina que existe Uhum. uma casinha de 100 mil reais e aí eu vou vender ela por cota. E aí eu vou pagar em 100 mil reais por cota, porque todas as emissões estão acontecendo a valor patrimonial. Só que a cota do Certo. mercado, Pedro, e aí eu quero que você deixe isso
claro para a galera. Pode explicar, pode levar o tempo que você quiser para explicar aí a teoria de mercado que você tem, a estratégia, né? A cota de mercado é um pouquinho mais barata. Aí o questionamento da galera é, pô, então o Pedro vai ter que pagar 110, 120 na casinha que vale 100, porque a cota no mercado está desvalorizada, para poder conseguir fazer um negócio. O que você tem a dizer sobre isso? Se realmente você paga mais caro no imóvel, se não, como que é essa estratégia? Ou se você aceita pagar um pouquinho mais caro no imóvel, porque se você fosse financiar isso, sairia muito mais caro ainda. Qual que é a técnica, a Exato. estratégia? Então, assim, Léo, qual que é a nossa visão? Primeiro que a gente acredita que a cota hoje ela não reflete a realidade do fundo, né? Então, a cota mercado hoje não reflete o valor real do patrimônio, né? Eu vou te dar duas informações aqui que são públicas, inclusive a última saiu agora, né? O pessoal tá pedindo para comentar o comunicado que a gente soltou agora, Eu nem vi, final do velho. dia. Então, a primeira que a gente soltou há uns dias atrás, que foi a assinatura de um memorando de entendimentos para vender um conjunto de ativos aqui do fundo, né? São 10 ativos, é Uhum. um pacote, né? E o preço de venda ele está 14% acima do último laudo, tá? E para quem não sabe, é o laudo que você utiliza para chegar no valor patrimonial do fundo. Então, assim, Sim. se a gente está com a cota hoje a 10, 12% abaixo do valor patrimonial e a gente está vendendo a 14% acima do patrimonial, Como né? se tivesse uns 26% de desconto. Estamos com uma distância muito grande aí entre o que vale a mercado, o que vale a laudo e o que está sendo negociado à tela, né? Porque a nossa visão, e acho que é uma visão não só das Agros, mas de basicamente grande parte das gestoras de fundo de tijolo, é que os laudos eles têm penalizado também os ativos mais do que eventualmente eles mereçam, tá? Por que eu estou falando isso? Se você pegar um laudo de avaliação hoje, você vai ver que uma das coisas, uma das premissas, né, que costumam penalizar bastante o valor do ativo é a taxa de desconto que eles utilizam, né? O que é isso? É basicamente você pegar o fluxo de aluguéis, né, que você tem para receber e claro que eles fazem projeções, né? Então eventualmente quando vence o contrato eles colocam uma projeção de valor da perpetuidade, como que ele entende que ficaria e eles trazem esse fluxo a valor presente, né? Quanto maior a taxa de desconto, menor é o valor presente do ativo, né? Hoje, os laudistas, né, os peritos, como o balizador é a taxa de juros, é a Selic, né, eles têm utilizado, e eles não estão, assim, se você olhar do ponto de vista de engenharia econômica, né, de matemática financeira, aí, etc. e tal, eles não estão errados em utilizar uma taxa de desconto que reflita aí o custo de capital. Tá? Acontece, Léo, que não quer dizer que é isso que está sendo negociado hoje na hora de vender um ativo, porque a gente está vendo que assim o ativo logístico, por exemplo, né, o segmento logístico, está no seu melhor momento histórico no Brasil. Né? Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma falta de ativos, é uma escassez de bons ativos aí no mercado, e quando você tem uma demanda alta e pouca oferta, o preço costuma subir. Né? Então, acho que o primeiro ponto é que a gente entende que o preço de tela está muito longe do valor real dos ativos. Tá? O segundo que eu falei que ia falar de dois comunicados que a gente soltou, né? A gente acabou de soltar hoje, né? Então, hoje, dia 15 de julho, um comunicado falando que a gente vai iniciar um programa de recompra de cotas. O que isso quer dizer? Que a gente está entendendo que a cota está num preço atrativo e se eu comparar eu tenho que fazer escolhas com o caixa do fundo, né? Eu posso comprar um outro ativo ou eu posso recomprar a própria cota do fundo, que a gente está entendendo que vai gerar mais valor até do que comprar um novo ativo, porque essa cota, Tá se ela está descontada. barata e a gente conhece bem o portfólio, né, que a gente conhece, a gente entende que é um bom negócio. Como é que, como é que funciona isso, né? Você compra as cotas, você tem que cancelar elas, então, na verdade, você vai gerar valor para o teu cotista, porque você vai ter menos cotas em circulação, e se você comprou ela abaixo do patrimonial, você vai gerar essa diferença para o cotista. Tá? Então,
no final das contas, deve ter um resultado positivo no patrimônio e obviamente que tem que ter um volume para isso, né? E nos dividendos também, porque você vai ter menos cotas para dividir o teu resultado, tá? Então, assim, dito isso, aí eu vou voltar para a pergunta inicial, né? Para concluir o raciocínio. Como é que vocês negociam quando você paga em cota? Primeiro que a gente negocia da seguinte forma: essa cota que você está recebendo a valor patrimonial, ela ainda está boa para você receber, porque o valor de mercado é mais alto que isso, né? Segundo ponto, o vendedor ele só realiza o prejuízo se ele vender. Então, assim, mas o vendedor ele precisa de liquidez, ele tem que vender. Isso é uma necessidade dele, né? A gente, como comprador, a gente está negociando, ó, eu tenho essa moeda aqui, dada a escassez de capital hoje no mercado, é uma moeda sólida, líquida, que você, enfim, tem uma segurança aqui. E se você quiser vender hoje, você vai ter, obviamente, um desconto aí, você vai receber 10% a menos, E aí 11, fica com 12, ele de assumir, teoricamente, esse prejuízo, né, no caso. esse prejuízo. Mas se ele segurar a cota e tiver paciência, ele pode, na verdade, ganhar mais do que isso, né, Léo? Porque a gente já viu essa cota negociando bem acima Sim. do patrimonial, né? Então, é óbvio que você não é tão simples assim, né? Tem muitos vendedores. Imagina, tive um caso aqui de um senhorzinho de 80 anos que construiu todo o portfólio dele ao longo da vida e quando a gente ofereceu cota, ele ficou ofendido. Depois ele entendeu, tá? Mas imagina num primeiro momento um senhor que construiu um patrimônio ao longo da vida toda, foi comprando imóveis, foi crescendo, de repente você chega para ele e fala: ó, minha proposta é pagar em cotas e a cota hoje na tela vale 10% a menos do que o que eu estou te oferecendo. Tem toda uma negociação aqui para ele entender que, na verdade, essa cota ela pode se valorizar e ele está exposto a um portfólio ali muito mais diversificado do que ter um único ativo e ele tem a possibilidade de liquidez, né? De ter liquidez. Tem uma coisa curiosa, a gente começou a ter o perfil de vendedor que não é aquele que precisa vender, Léo, que acho que é até uma das questões aí que você deve ter, né? Essa pressão, possível pressão vendedora das cotas, né? Então, o que está acontecendo no mercado? A gente está passando aí por uma questão de reforma tributária. Isso piorou, né, a tributação de, por exemplo, holdings patrimoniais. Você tem o imposto que a pessoa paga sobre receita de locação mais alto, está aumentando progressivamente, né? Você tem taxação de dividendos. Então, quando o proprietário do imóvel vê essa situação e compara com o fundo imobiliário, que ele vai ter uma eficiência tributária maior, né? A gente tem um fundo grande hoje, então, por mais que a pessoa tenha um ativo de 100, 200 milhões, ele não vai ter mais do que 10% do fundo. Então, ele mantém a isenção dos dividendos, né? Sim. Quando você tem essa figura do vendedor patrimonialista, ele está trocando o seu ativo por cota, mas não quer dizer que ele vai vender. E a gente teve agora, na 11ª emissão de cotas, 3 casos desses, então, de vendedores que eles não são vendedores que querem pegar a cota e sair vendendo, eles são vendedores que trocaram um ativo que já não estava tão eficiente do ponto de vista tributário, também, obviamente, tinha uma concentração por cotas de um fundo que tem hoje um portfólio grande, diversificado, tem liquidez na cota, tem eficiência tributária para ele. Então, o fundo imobiliário ele está assumindo esse papel aí de grandes proprietários e famílias, empresas trocarem ativos para terem, além de uma gestão profissional, não ter que ter toda uma equipe lá dele, né? Ele não tem eficiência com isso, ele tem um custo alto ali de carregar hold, equipe, etc. Ele tem um produto mais seguro, mais líquido e mais eficiente. Então, essa negociação de pagamento em cota não é simplesmente em cima do desconto somente, né? Acho que tem outras questões aí que acabam Perfeito. Foi bom demais você explicar isso aí, mano. Foi influenciando a decisão do vendedor em trocar ou não, né? perfeito. Muito bom, muito bom. É porque a galera, às vezes. E eu nem culpo também, né? Porque, pô, nós não temos 10 Pedrão que vem fazer uma live e explica o negócio, né? Então, às vezes a galera que é mais leiga mesmo fica com medo.
E o brasileiro já é Claro. gato escaldado, né? Então normalmente sempre fica desconfiado. Mas ficou muito claro aí do jeito que você explicou. E realmente, né? Se... É porque, infelizmente, e eu venho falando isso tanto para os alunos quanto para o pessoal no YouTube, infelizmente a maior parte da galera que está investindo em fundos imobiliários começou tem 2, 3 anos, 4 anos aí, que começou mesmo, né? Essa febre dos fundos imobiliários. E, pô, Sim, a taxa tá de 2 dígitos há muito tempo, então a galera tá mal acostumada, realmente não sabe como que desempenha o fundo imobiliário no momento de taxa baixa, né? Então, exato. acredito que tá todo mundo aí esperando esse virar aí mesmo. E aí eu já quero até Mas emendar uma pergunta, junto com essa pergunta das emissões de cotas aí, compra com cotas, é, tem assim um panorama geral para passar para a galera qual o percentual de cotas que hoje do GGRC existem, que são desses compradores, no caso, vendedores de imóveis que agora estão com cotas, e se tudo isso vai gerar, você disse que nessa 11ª emissão teve vários compradores, né, vendedores, no caso de imóveis, pegou a cota como moeda, que não vai ter essa pressão de cota, mas você acredita que Pô, a gente viu aí nesses últimos 2, 3 meses, depois de abril, os fundos imobiliários despencando de novo. Bom demais que a gente consegue comprar, né? Mas Uhum. você acredita que esse desconto ele é mais estrutural mesmo, por conta da macroeconomia? Ou você acredita que no caso do GGRC em específico, ainda tem um pouquinho de pressão de cota, porque tem muito vendedor e tal, precisando de liquidez? O que você acha? Cara, desculpe te interromper rapidinho na live, mas se você está numa live com um gestor aí de 1 hora, 1 hora e meia para tentar entender mais sobre o fundo que a gente está discutindo, provavelmente é porque você não é um investidor mais tão iniciante, ou pelo menos seja um investidor iniciante muito curioso. E é justamente para pessoas como você que quer sentar a bunda na cadeira e estudar de verdade, que eu vou fazer 3 aulas ao vivo aqui no YouTube, gratuito, você não vai precisar pagar nenhum centavo. Vai ser mais ou menos umas 2 horas de duração cada aula e a gente vai traçar um plano, um passo a passo para você conseguir realmente visualizar a sua aposentadoria. A gente vai ver se isso é real, se não é, porque tem muito videozinho na internet aí falando que, pô, você não vai se aposentar aí nunca, nem com o INSS, nem investindo, gasta seu dinheiro tudo. A gente vai ver sobre isso, cuidado, tá? E eu quero te ensinar também como escolher os melhores fundos imobiliários da bolsa, as melhores ações da bolsa nesse momento que está descontado e principalmente calcular preço teto, calcular valor intrínseco, uma forma mais aprofundada realmente você vê se, por exemplo, o GGRC está no preço ideal. A gente vai ver sobre isso lá para você ter margem para compra e comprar sempre seguro, nunca pagar caro nos seus ativos. Então, se você quiser se inscrever nessa aula, porque sinceramente você não vai perder nada, você só vai ganhar. Te confesso que a última vez que eu fiz 3 lives assim pro YouTube tem mais de um ano e a galera gostou pra caramba. Então acredito que vai ser de muita contribuição para você também. Então reserva os dias 11, 12 e 13 para você me acompanhar nesse projeto que eu dei o nome de Yield, justamente pra gente conseguir aumentar a TIR, taxa interna de retorno na nossa carteira. Vou te explicar muita coisa lá. O QR Code tá aqui pra você se inscrever, tem o link na descrição, vou deixar no comentário fixado aí também, beleza? Fica com Deus e continua prestando atenção na live, cara, que o Pedrão arrasou aí nas explicações, viu? Fiz muitas perguntas e ele respondeu todas. Eu acho que hoje o componente é mais estrutural do que propriamente da pressão vendedora, tá, Léo? Por que eu digo isso? Se você pegar a média hoje da negociação entre PVP, né, quer dizer, o preço da cota em relação ao patrimonial, a gente está negociando na média do segmento. Tá? A gente está negociando ali entre 0,88 e 0,90. Tá? Se você for comparar até com outros segmentos, aí o segmento logístico ele foi bem resiliente. Tá? Então, se você comparar com fundos de laje, FOFs, você vai ver um desconto maior. Né? Você tem fundos aí com 25, 30, 40% de desconto. O segmento logístico, por estar aí numa fase muito boa, ele tem segurado até o desconto. Então tem ficado nessa média de 0,88, 0,09. Né? Pra você ter ideia, o maior fundo do segmento, o maior fundo de tijolo do mercado, que é o famoso HGLG, ele está negociando próximo da gente. Você vê Sim. como todos os fundos têm sofrido. Né? Então, é claro que tem esse componente estrutural, né, vamos falar assim, macroeconômico, né, do mercado como um todo, mas sim, se você não tomar cuidado, a pressão vendedora pode sim atrapalhar a cota. Né? Aí o que eu gosto de explicar não é nem
qual o volume de cotas, né? Porque o volume de cotas, não importa você pode fazer uma operação pequena que pode prejudicar mais a tua cota do que uma grande. Por quê? Porque uma operação pequena, se você não tiver um vendedor alinhado com você, quer dizer, um vendedor que não tem limite de vendas, que pode vender quanto ele quiser, na hora que ele quiser, ou que tem uma urgência muito grande de liquidez, ele pode prejudicar a tua cota mais do que um vendedor grande que está alinhado com você, que é aquele vendedor que não precisa vender a qualquer preço, que não precisa sair queimando a cota, que tem limites, né? Então, o que eu estou falando aqui não sou eu, tá? O próprio mercado já falou muitas vezes para a gente. A gente foi o primeiro fundo a colocar limites de venda. Então a gente comprava com cota e falava, ó, mas eu só aceito te dar as cotas se você assinar um documento aqui se comprometendo a vender com uma regra. Você não pode sair vendendo quando você quiser. Você tem um limite. Então, o limite pode ser 100 mil por dia, 200 mil, 300 mil. Você tem um limite. E a gente sempre colocou uma coisa diferente também, Léo, que acho que foi talvez uma sacada que a gente teve, que a regra do mercado era assim, eu ponho o limite sobre o ADTV. O que é ADTV? Né? Aquela liquidez média diária. Então, tem fundo que negocia 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. O GGRC hoje está negociando 12, 13 milhões por dia. Tá? Se eu coloco que o cara pode vender, por exemplo, 5% da liquidez média diária, você está trabalhando para o vendedor vender mais cota, né? Porque se a tua liquidez aumenta, ele vende mais, né? Então, o que a gente fez? A gente limitou no financeiro. Ó, você pode vender 200 mil por dia. Se o ADTV aumenta, se a tua liquidez média diária aumenta, você dilui esse vendedor, Fazer menos, né? menos, menos bagunça na cota, né? Menos bagunça na cota. Então, o que a gente está acompanhando? O ano passado foi um ano que a gente cresceu muito a liquidez média diária e os vendedores que tinham entrado em emissões, eles estavam travados em volume financeiro. Então, a gente veio aumentando a liquidez e mantendo os vendedores com lock-up, né? É isso que eu estou até vendo o Hermelino falando aqui, que acho que é um dos investidores aqui que está acompanhando a live, tá? E ele até perguntou se é público, tá? Não é público, porque são instrumentos que estão dentro dos documentos de compra e venda, que são contratos de compra e venda, que tem confidencialidade e tal. Então, assim, a gente não pode divulgar. O que a gente faz aqui é fazer uma conta para que seja saudável a quantidade de cotas, não que você paga, mas que ele pode vender ao longo do tempo, tá, Léo? Então, acho que esse é o grande segredo. E eu estou vendo a Isabel falar assim, vocês fiscalizam? Sim, como é que você fiscaliza isso? A gente tem, eu tenho hoje aqui dentro da gestora, uma pessoa que praticamente tem as telas de operação na frente dela. Ele fica o dia inteiro acompanhando, não só por causa disso, tá? Porque a gente compra e vende também, a gente tem operações aqui de mesa, né? E como é que você descobre se está acompanhando ou não? Todo fechamento do mês, o escriturador do fundo ele manda a posição da base. Então, quantas cotas cada investidor tem. Você consegue entender se aumentou ou diminuiu, né? E se está dentro de uma certa normalidade, né? Mas tem um trabalho de estar em cima, né? Se você vê alguma coisa que chama atenção, você tem lá 10 vendedores, né? Você sabe que alguém está descumprindo, você vai ligar para a pessoa e falar, pô, o que está acontecendo, né? Então, Perfeito. é um trabalho aí que não é fazer e acabou, ele continua, tá, Léo? Ele é um trabalho contínuo. A gente trabalha todo dia aqui, olhando várias coisas, dentre elas, inclusive isso daí. Perfeito. Agora, para a gente finalizar essa parte e fechar essa bolinha aí das emissões, compra e venda por cota, é, Pedro, quando, vamos supor, o cenário ideal do Brasilzão, assim, vencedor de Copa do Mundo, taxa Selic a 5, 6%, você acredita que esse modelo de compra através de cotas, ele vai continuar sendo sustentável? Ou nesse caso, vai fazer mais sentido porque o crédito vai estar mais barato, eu emitir um CRI, alguma coisa do tipo? Você acha que esse tipo de modelo de compra de imóveis, ou seja, para venda também e receber através de cotas, ele funciona mais
Até porque ele surgiu por conta disso, né? Mas ele funciona mais quando a taxa está mais alta ou ele também funcionaria quando a taxa estiver mais baixa, o custo de crédito estiver mais barato? Eu acho que é um modelo, Léo, que a gente vê da seguinte forma, tá? Primeiro, antes que eu leve um puxão de orelha aqui da minha equipe, o termo, o pessoal às vezes fica na dúvida quando a gente coloca no documento, mas o termo correto é compensação de créditos, né? Que você compra um ativo, ele subscreve na tua oferta e você compensa os créditos e aí acaba recebendo a cota, tá? Uhum. Como é que eu enxergo hoje? Hoje dado que você tem falta de liquidez, né, falta de dinheiro mesmo no mercado circulando, ele está mais forte. Ele vai, com queda de juros, com um Brasilzão aí, campeão do mundo, Cristo voando, né? Aquela 10 anos que acho que aconteceu isso, né? Olha como o tempo passa, né? Se não me engano, foi 2000, foi antes, né? 2014, enfim, depois a gente teve vários períodos aí turbulentos. Então, se a gente voltar a ter um período de bonança aí de mercado, eu não acho que vai acabar esse modelo, tá? Mas ele vai diminuir, porque em você tendo mais liquidez, o vendedor ele não vai aceitar, é, o vendedor passa a ser mais, o ativo passa a ser mais disputado. E aí, claro, que ele vai privilegiar receber em cash do que eventualmente fazer a compensação de crédito, né? Então, acho que é um mecanismo que hoje, nesse momento, ele está sendo eficiente, mas se tiver um mercado mais aquecido e os fundos estiverem mais capitalizados, aí você tem uma concorrência mais alta, né? Mas eu acho que hoje a gente está num dos melhores momentos para fazer aquisições aí de todo o período, porque a gente tem, estou falando do nosso segmento, tá? A gente tem um segmento, o micro, né, que a gente gosta de frisar, muito aquecido, talvez o melhor momento histórico, ao mesmo tempo que o macro está machucando. Então você tem bons ativos sendo locados aí em condições cada vez melhores, mas você tem vendedores que não encontram tão facilmente. O comprador consegue pagar o preço, ou consegue, não é nem o preço que ele quer, né? Consegue pagar o ticket do ativo que ele está vendendo, são ativos grandes, né? Você está falando de 50, 100, 150, 200 milhões, então não é um dinheiro, são poucos players no mercado que têm essa capacidade, né? Então acaba Perfeito, perfeito. sendo Fechou. esse Não, e aí eu já o quero até ponto. pegar e perguntar uma outra aqui que vai linkar com essa parte do custo de crédito e tal. Recentemente, toda vez que eu vou fazer live com você, Pedrão, um dia antes, 2 dias antes, a gente faz uma live com os alunos para atualizar os fatos relevantes, porque é complicado, viu? Vocês soltam 70 fatos relevantes em 30 dias. A gente pegou Tiraram uma. A gente pegou desde o início do ano e veio trazer todos os fatos relevantes. Nós ficamos lendo aqui, meu amigo, 3 horas ontem. Então, nós estamos todos atualizadinhos do GGRC. Só não Que atualizamos o legal, de hoje, né? Porque foi ontem, você já soltou o outro fato agora, esse da recompra eu não tinha visto ainda. Mas aí eu quero que te perguntar legal. sobre uma das compras que você fez ali, né? Que foi ali em Diadema, o CD Diadema. E neste caso em específico, aí eu quero que você. Assim, um dos meus sonhos que eu estava até conversando com a galera ontem na live é que a gente conseguisse conversar com o gestor e talvez um dia viver a vida do gestor, como que é, né? Como que ele negocia, como que ele conversa com os donos dos imóveis e tal, para a gente ter essa experiência. Porque isso é muito legal, né? E nós, como investidores, Sim. apesar da gente querer, nunca vai viver o que um gestor vive, né? A experiência que o gestor vive. Neste caso aí do CD Diadema, por que que, no caso dele em específico, vocês emitiram um CRI para poder comprar? Foi um pedaço em crédito, né, de cotas, e outro pedaço em CRI. O que que aconteceu? Sim. Ou foi por parte do vendedor mesmo, de exigência? Ou o que que aconteceu? Tá. Bom, vamos lá, Léo, vamos responder em partes, né? Primeiro, assim, nem sempre, aquilo que eu estava explicando, né? Nem sempre você consegue fazer aquisições 100% em cotas, né? Depende da realidade de cada vendedor, né? Esse caso, eu entendo que foi uma aquisição oportunística, tá? Por que oportunística? Primeiro, CD super bem localizado, Last Mile, Diadema, aqui, São Paulo, né? Para quem não sabe, Diadema está na Grande São Paulo, então um CD de perfil Last Mile, ele tinha sido praticamente entregue 6 meses antes, tá? Era um CD
a obra foi considerada de retrofit, mas na verdade, se você for lá, é um CD novo. Por quê? Porque é para poder aproveitar a construção que tinha, na verdade, a sombra dela, tá? Por questões aí de taxa de ocupação e tal, o desenvolvedor foi lá, aprovou lá uma reforma, mas assim, ele trocou o galpão inteiro, tá? Então o galpão é novo, piso novo, telhado novo, pé direito, especificações aí de AAA. O que aconteceu? O desenvolvedor, para fazer esse galpão, ele tomou um empréstimo, tá? Então, qual a situação que a gente se deparou, tá? O desenvolvedor tomou um empréstimo a taxas muito altas, porque assim, a gente já fala do custo aqui do CRI, mas um desenvolvedor, um incorporador, uma pessoa de um certo tamanho, ele não tem a mesma capacidade de acessar capital como um fundo como o GGRC11, que é um fundo hoje quase 4 bi, né? Então, assim, ele estava com uma dívida bem cara, né? Ele alugou o imóvel, na nossa visão, barato, porque ele tinha que cumprir ali questões do próprio pagamento da dívida, né? Então, se você olhar o último relatório nosso, a gente colocou lá, esse imóvel está alugado por R$ 29 o metro quadrado, tá? Para você ter ideia, Léo, ativos last mile de padrões aí elevados estão sendo alugados hoje em São Paulo no mínimo a R$ 35, tá? Mas estão chegando em 40, 45, 50, depende aí, obviamente, do ativo, onde ele está inserido, da especificação técnica dele, de quem é o inquilino. Mas assim, R$ 29, quando a gente olhou o preço, a gente falou, ó, está alugado abaixo do preço de mercado, né? Então esse é o primeiro ponto. Você não pode simplesmente fazer a conta e falar qual que é o rate de aquisição aqui. Nesse caso, a gente soltou também no fato relevante, né? Desalavancado, ele está falando. Eu estou vendo aqui que o pessoal está falando que Raposo, a gente falou de 50, né? Eu já falo de Raposo, mas Raposo é um ativo, eu diria, localização extraordinária. Tá? Não é só uma boa localização, uma localização extraordinária. Eu já entro nesse ponto porque tem assim, por isso que eu falei, varia, pô, no mercado imobiliário, você tem aqui em São Paulo, aqui no Itaim, Faria Lima, você tem escritórios que você aluga por R$ 70 o metro, você tem R$ 400 o metro. O que muda? Muda porque você tem bons ativos, você tem ativos extraordinários, né? E isso muda o preço, né? Então, assim, eu coloquei aqui que o Diadema deveria, no mínimo, na nossa visão, ser alugado por volta de R$ 35. Ele está alugado a 29, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, o desenvolvedor, ele tinha uma dívida cara, precisava resolver logo. Ele não podia receber em cotas, tá? Tinha que ser em dinheiro, né? A gente até tinha condição de eventualmente pagar em dinheiro, mas ia sacrificar o caixa do fundo e a gente estava no meio da emissão, não sabia ainda como que ia ser a emissão. Então, qual que foi a saída, Léo? Para aproveitar oportunidades, né? Porque a oportunidade, ela às Não vezes é passa toda na tua hora que frente, né? Se aparece. você, se você não, eu brinco, a gente tem que ser estilo Messi, né? O Messi fica na área ali com aquela cara de que não quer nada, se a bola vem, ele põe pro gol, né? Não pode perder a chance. Então, a gente tem que estar ali esperto. Passou essa oportunidade, a gente enxergou que era um excelente ativo, com um possível upside no preço, só que tinha que pagar em dinheiro, né? Então, o que a gente fez? Na verdade, a gente pagou um pedaço em cotas, tá? Mas grande parte era em dinheiro. O que a gente fez para aproveitar a oportunidade? Fez um CRI, então, do valor total dos 93 milhões, né? A gente pagou 75 com CRI, 17 com cotas e deu mais 1 milhão em dinheiro, né? Aí você fala para mim, pô, mas qual o objetivo de ter um CRI nesse negócio? Primeiro que o pessoal gostou da caneca aqui. A gente é legal saber. Amanhã eu tenho gravação do relatório aqui, vou sortear a caneca. O pessoal ficar de olho Aí, aí, tá? não dá muita moral pra esse chat, não, senão daqui a pouco você perde essas plaquinhas tudo aí atrás, viu? Não, além da camiseta, vamos sortear a caneca amanhã. Então, já que o pessoal gostou, a gente faz isso. Mas, enfim, o CRI, Léo, para você ter ideia, a gente conseguiu fazer um CRI aqui, a IPCA mais 7,5. O que quer dizer isso? Ele está hoje abaixo da NTNB, né? NTNB Uhum. hoje,
o investidor está comprando aí PCA mais 8, PCA mais 8 alguma coisa. Né? Depende aí do prazo dela. O investidor comum não consegue acessar capital a esse custo. Né? Eu até fiz uma brincadeira no último relatório. Falei, gente, eu desafio algum fundo a mostrar que conseguiu fazer uma captação a uma taxa mais baixa do que essa. Tá? Não quer dizer que é uma taxa barata, porque o mercado está caro hoje. Né? Pensar mais 7,5, acho que assim, comparativamente a outros CRIs, ele é um CRI barato hoje. Tá? Não quer dizer que ele é um CRI, que ele é uma taxa barata, porque as taxas estão altas, né, estruturalmente. Mas ele, comparativamente, ele é um CRI barato, porque ele está abaixo da NTNB. Né? Então quer dizer que o nosso risco é melhor que o do governo, Léo. Estou brincando. Brincadeiras à parte, tem uma coisa interessante que a gente tem feito. A gente coloca o balanço do fundo, né, no relatório. Você consegue ver lá que a nossa taxa média ponderada dos CRIs é IPCA mais 8. Também não é uma taxa comparativa alta, tá? É uma taxa boa. Só que mais do que isso, todos os CRIs que a gente tem feito, né, nesses momentos aí, vamos dizer assim, de mercado tenso, né? A gente tem feito com aquela cláusula de sem multa de pré-pagamento. O que quer dizer? Se amanhã a gente resolver quitar esse CRI, não tem multa. Isso não era muito comum, tá, Léo, você conseguir fazer isso. Normalmente, sim, quem te dá o dinheiro quer que você carregue esse CRI, né, essa dívida, por um período aí, né, para ele ter um período de visibilidade que ele vai ter esse recebimento. O credor não gosta que você vá lá e quite de uma hora para outra. Só que, dadas as condições que a gente tem hoje de poder negociar, a gente tem batido que assim, a gente só faz o CRI, porque também assim, não está fácil achar bom devedor, Léo. Então a gente, como o fundo é um bom devedor, quem está te dando dinheiro para o CRI fala, pô, tudo bem, eu aceito colocar uma cláusula que se você quiser quitar, você não tem multa. Né? Então isso acaba funcionando quase como, a gente usa um termo aqui, eu não gosto de ficar usando termo em inglês, tá? Mas até para o pessoal que não está habituado a entender, que é o bridge. Bridge é o ponte, né? É a dívida ponte. O que ela é? Você usa ela para aproveitar uma oportunidade de mercado, né? E no momento que você quiser quitar ela, você vai lá e quita sem multa. Só que você não perdeu a oportunidade, quer dizer, a gente conseguiu comprar um bom ativo a um preço que a gente julga ser interessante, porque tem como eu te disse, um upside no aluguel, né? E a gente fez uma exposição de capital muito pequena no começo. Então a gente até usa aquele termo, se você quiser eu explico um pouquinho aqui, que é o cash on cash yield, que está no nosso, quando a gente soltou o comunicado dessa compra, né, para os alunos aí, para os investidores que não estão habituados. Pode explicar isso aí, pode explicar, mete bronca. Vamos lá, então assim, quando você faz a conta do cap rate de uma aquisição, você pega basicamente o aluguel anual, né, e divide pelo valor que você pagou. Então, nesse caso, se a gente pegasse lá o aluguel anual pelo preço de compra, a gente teria em torno de 8% de cap rate. Né? Só que na nossa visão, esse cap rate tem upside, porque a alocação pode crescer. Né? Quando você fala do cash on cash, é o termo, né? Cash on cash, quer dizer, quanto de dinheiro, né, que vem desse imóvel em relação ao dinheiro que você expôs. Então, como a gente colocou grande parte do recurso via um CRI, né, saiu pouco dinheiro do caixa do fundo. Então, a gente expôs ali, na verdade, 18 milhões. Se você pegar o aluguel que entra, você pagar o serviço da dívida, porque você tem que fazer a conta do serviço da dívida, né? Então, entrou lá, vou usar números exemplificativos aqui, né? Entrou 500 mil de aluguel, você pagou 300 mil de serviço da dívida, sobrou 200 mil líquido. Você pega os 200 mil, anualiza ele e faz a conta sobre a exposição de capital que você teve. Então, o teu cash on cash yield fica, dependendo das condições, ele fica bem alto, né? E o que ele te propicia, Léo? Um bom carrego até você querer quitar o CRI. Então, você tem um carrego legal, aí você fala, quer saber? Pô, estou com o caixa cheio aqui, vendi ativo, vou acabar com esses CRIs aqui. Você vai lá e quita os CRIs e você conseguiu ter um carrego positivo no período e conseguiu, acho que mais do que isso, né,
aproveitar uma oportunidade de aquisição oportunística. Perfeito. Vou usar uma pergunta aqui que vai encaixar muito bem com essa parte de alavancagem e tal, emissão de crise. Quando você demonstra lá, tem uma página bem certinha lá no relatório que você mostra o balanço, né? Então, o quanto tem de patrimônio, aí bem em cima, assim, o quanto tem de obrigação e depois assim, em cima os imóveis, alguma coisa assim. E lá na parte de obrigação, você tem, se eu não me engano, uns 260 e poucos de CRI, de obrigação por CRI mesmo, securitização, e embaixo tem 700 e poucos milhões em obrigação por aquisição de imóvel. E aí muita gente Uhum. faz as contas de alavancagem bruta, pegando todas as obrigações do fundo e dividindo pelo ativo total, que daria, no caso do GGRC, aí uns 30, 31 de alavancagem, né? E aí muita gente já fica assustada. Lá tem um detalhe assim que vocês puxam uma setinha e colocam, ó, desses 700 milhões, uns 760, né? Uns 730 é dos direitos creditórios das cotas e tal. E aí quando a gente calcula a alavancagem realmente ajustada e tal, dá em torno de 6, 7. A gente fez essa conta ontem. Uns 6, 7%. A pergunta, existe um limite de alavancagem que a gestora definiu para o GGRC? Ó, pode passar, vamos supor que vai passar uma oportunidade por dia. E durante essas oportunidades eu vou ter que ir aumentando a minha alavancagem através de emissão mesmo de CRI e tal. E pode ser também por aquisição lá, o parcelamento, só que sem levar em consideração as costas, para dinheiro sair mesmo do caixa. Existe um limite de alavancagem que vocês definiram ou não? Bom, primeiro assim, para tranquilizar aí todo mundo, esse número está distorcido, tá? O nosso aí tem recebido muito questionamento aí. Pô, a alavancagem do GGR foi lá para cima, está em 30%. O balanço está distorcido porque a gente está no meio. A gente encerrou agora, né? Mas a gente estava no meio da emissão, né? Sim. Então, até junho agora ele também vai estar distorcido. Agora em julho ele vai virar, né? Então, ao colocar o balanço como ele é de fato, né, pós-emissão, eu dou uma notícia positiva aqui. A alavancagem está abaixo de 10. Tá? A relação passivos sobre ativos, ela fica abaixo de 10. Por quê? Porque toda emissão, tudo que a gente fez aí de aquisições, a única aquisição alavancada foi justamente essa de Diadema que eu estou te falando, tá? Então, assim, pensa que você está colocando 1,5 bi de ativos para dentro, né, de imóveis, mais caixa, mais ativos, e você só aumentou a alavancagem em 75 milhões. Então, o passivo sobre o ativo do fundo vai ficar abaixo de 10. Tá? Vai Então, diluindo a esse número, alavancagem. esse número não é para se ater nele, não. Esse número de 30% está distorcido em função do balanço estar bagunçado com a emissão. Tá? Mas, assim, pode ficar tranquilo que a gente, inclusive no relatório, eu não quero adiantar aqui, porque a gente vai soltar o relatório de junho, talvez amanhã ou até sexta-feira, tá? A Aí não, aí gravação agora você vai dele, ter que o esperar uma relatório. semana. Como é que você solta o relatório amanhã, nós fazendo a live hoje? Mas, enfim, dando um spoiler aí, igual a Emília está pedindo aqui, as notícias são positivas. Qual que é o cenário pós-emissão do fundo aqui? A gente finalmente atinge aquela meta que. Estou até tossindo aqui, mas muita gente duvidava, Léo. A gente colocou uma meta que nenhum inquilino do fundo ia representar mais do que 10% da receita imobiliária do fundo. E a gente chegou Bom, lá. hein? Bom, Então, bom demais. a gente bateu essa meta de ter menos concentração por inquilino. A gente bateu a meta da aquisição, da alavancagem estar abaixo dos 10%, né? A gente aumentou a diversificação. Então, acho que assim, o resumo aí desse fundo pós-emissão é positivo, que a gente tem mais ativos, mais diversificação, mais qualidade estrutural, né? A gente trouxe, acho que essencialmente aí ativos logísticos novos, em desenvolvimento, então a gente está melhorando a qualidade do fundo. Outro spoiler aqui, a participação, a gente ouvia muito o pessoal falando, GGRC não é um fundo logístico, ele não pode ser comparado com o HGLG, com o BTLG. Bom, a gente, pós-emissão, vai chegar em praticamente 80% do portfólio logístico. Tá? Bom, bom. Então, assim, não podemos dizer que Eu não é lembro um que a fundo primeira, logístico, Léo.
A primeira live que a gente fez, se eu não me engano, a gente tinha aí, no último relatório que a gente deu antes da live, tinha uns 30, 40% industrial. Aí hoje já tá bem menos. Deixa eu te fazer uma pergunta. É. Nesse próximo relatório agora, que você vai soltar, já tá consolidado a finaleira da 11ª missão? Já tá tudo atualizado ou não? Vai atualizar só no próximo do Não, outro? Só no outro. só no próximo, porque a gente encerrou a emissão agora em julho, né? Então, o fechamento de junho ainda não reflete o final da emissão, tá? Beleza, é Então, esse assim, aí que nós estamos ansiosos para ver. ainda não tem isso no relatório, né? A gente, obviamente, está fazendo o trabalho interno aqui de consolidar já, mas não tem esse número oficial, não tem o balanço oficial do fundo pós-emissão ainda. Fechou. Pedrão, a gente estava lendo ontem os fatos relevantes e a gente viu que algumas aquisições, você pode me corrigir se eu estiver enganado, umas 3 ou 4 aquisições estão sendo feitas de imóveis que ainda serão entregues. Então, você comprou, por exemplo, um galpão, só para explicar para a galera aí que não viu, não está acompanhando os últimos fatos. Eu brinco com a galera que não acompanha os fatos relevantes dos fundos imobiliários que tem na carteira. Tem alguns imóveis que estão sendo comprados, né? E aí vai ser entregue em 12 meses e você colocou uma renda mínima garantida de 15 meses, de 16 meses, aqui só exemplificando, não sei se são esses os valores, os Uhum. números exatos. Mas qual que é, assim, por que que vocês estão comprando nesse modelo? Se é por conta da oportunidade, se é por conta da localização, você vai explicar aí, provavelmente a resposta a gente já tem mais ou menos. E aí a pergunta aqui central é: qual que é o risco dessas rendas mínimas garantidas? Que a galera teve uma mais experiência com outros fundos aí que tinham rendas mínimas garantidas e aí depois ficou. Qual que é o medo da galera? De ficar vacância muito alto posterior, né? Passou, venceu a renda mínima Uhum. garantida e eu ainda não consegui alugar o imóvel. Vamos lá, Léo. Primeiro, assim, acho que o fato da gente entrar em alguns desenvolvimentos, né, tem muito a ver com o que eu te falei do mercado estar aquecido. Então, você tem poucas, poucas oportunidades aí de comprar bons ativos a bons valores, né? Porque, assim, você pode comprar, eventualmente, bons ativos, mas você vai pagar caro, né? Então, assim, a gente tem um desafio, e eu tenho dito, o pessoal às vezes não lembra muito disso, mas eu gosto de frisar, Léo. A gente tem um grande desafio, talvez seja o maior desafio que a gente tem, que a gente está tendo esse ano e vai ter nos próximos, que é o quê? Melhorar a qualidade estrutural do GGRC, seja concentrando mais em logístico, em ativos mais novos, em ativos melhores. Mas, Léo, o pessoal quer que a gente melhore a qualidade do portfólio e E paga mantenha, 15 de yield, esse quer que aumenta. porque só relembrando, né, o GGRC também um dos motivos que ele sempre teve um yield acima da média do seu segmento é que ele também tinha esse mix de imóveis industriais híbridos, que geralmente a relação risco-retorno exige que você tenha é, um cap rate de aquisição aí mais alto. Né? Quer dizer, você compra um imóvel industrial a 12% de cap rate. Um imóvel logístico de excelente qualidade, você não compra nesses níveis. Você compra, se ele tiver estabilizado, Léo, você compra a 8, a 8,5, a 9, etc. e tal. O que a gente, qual que é o nosso desafio aqui? Comprar bons ativos de excelente qualidade, bem localizados, mas ao mesmo tempo que mantenham, né, a relação aí saudável de rendimento do fundo. Então, pô, a gente subiu a régua e foi lá para o 10. Não é comum você ver fundos aí comprando imóveis logísticos novos, bem localizados, próximo de 10, que foram a média das aquisições que a gente fez, tá? Como é que você consegue isso, Léo? Pode ser oportunístico, né? Você pode aproveitar momentos aí de problema de um vendedor que teve uma alavancagem, igual eu te contei, é, algum fundo que precisa resolver. Por exemplo, a gente comprou um ativo de um fundo que precisava ser encerrado. Era um fundo de desenvolvimento de prazo determinado, sabe? Ele tinha que vender Uhum. o ativo. Né? Você pode se aproveitar disso, ou você pode entrar em desenvolvimentos que você captura um prêmio por estar em desenvolvimento. Então você tem um prêmio para estar participando do desenvolvimento. Aí você me fala, pô, Pedro, pô, Pedrão, fala Pedrão também. Pô, Pedrão, tudo bem, mas e esse risco de você
ter um RMG durante a obra e depois o imóvel ficar vago, né? Aí acho que é muito, Léo, de qual ativo, em qual localização, em qual padrão você está comprando, tá? A gente está super confiante aqui. E tem uma outra estratégia que a gente usou, que eu já explico também, que é o tal do earnout, né? Que a gente Boa, boa, colocou em explicar alguns, mesmo. né? Então, assim, a gente comprou um ativo de desenvolvimento aqui em São Paulo, que eu falei que aquela localização excepcional, ele fica na Raposo aqui, dentro da cidade. Você está sem trânsito a 10, 15 minutos da Marginal Pinheiros, tá? Então, assim, localização excepcional. Esse ativo, muito provavelmente, ele vai ser locado antes de ficar pronto, Léo. Ele é um ativo desejado. É uma questão. Se você perguntar para mim por que não está locado ainda, porque os desenvolvedores barra proprietários que nos venderam estão tentando e estão nisso o maior preço possível. Não é um problema de cliente. É uma questão de, porra, eu quero o maior preço possível, porque demanda tem, tá? Então, esse ativo, a preocupação é zero, tá? A gente tem um ativo que também está em desenvolvimento lá em Camaçari, vizinho da fábrica da BYD. Eu tive lá e fiquei impressionado. Eu nunca tive na China, tá? Se alguém teve lá, mas assim, pelo que eu já vi de construções na China, aquilo lá tá parecendo a China. Eu nunca vi tanta gente, tanta obra e tanta coisa acontecendo, né? Então, a gente está posicionado numa localização que está com escassez de galpão, né? Então, está faltando galpão lá. Então, a gente foi para lá por causa disso. A gente está vendo, até tem galpões, mas galpões de padrões inferiores, né? A gente não tem galpão de padrão AAA, que vai ser lá, né? Então, assim, já tem procura, né? E a gente, nesse caso, colocou uma cláusula que o vendedor tem que entregar, ele tem que locar o imóvel para a gente, ou vender a um preço que nos dê um retorno X. Então a gente colocou lá um cap rate mínimo de 10% ao ano, ou uma taxa interna de retorno de 20% ao ano em caso de venda. Tá? O que acontece? Ele só vai receber um prêmio se ele conseguir fazer isso. Se não, o que vai acontecer, Léo? Bom, legal, vamos lá. Então, assim, a gente está comprando um ativo de mais de 50 mil metros de ABL, 55 mil aproximadamente, por menos de 3 mil reais o metro quadrado. Tá? Esse é o custo de construir, Léo. Basicamente, o vendedor tem zero de lucro. Tá? Então, o que a gente colocou? Você, vendedor, só vai ganhar alguma coisa se você conseguir já entregar o ativo locado ou vender ele com ganho relevante para a gente. Tá? Esse O é o famoso alinhamento de earnout. interesse. Earnout, exatamente. O outro desenvolvimento fica em Pouso Alegre. Para quem não conhece, Pouso Alegre, Minas Gerais, cidade estratégica, né? Tem empresas conhecidas lá, como, por exemplo, Mideia. A gente é vizinho da Mideia, inclusive, tá? CIMED, enfim, tem grandes fábricas em Pouso Alegre, tá? Para dar um spoiler também, o desenvolvedor desse galpão anunciou que ele já pré-locou, depois da nossa aquisição, ele já pré-locou um pedaço desse galpão, tá? Então, assim, são regiões, Léo, super demandadas e que estão aquecidas. Então, por isso que a gente entendeu que valia a pena entrar no desenvolvimento para capturar esse prêmio do desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ter uma segurança de que você vai conseguir locar o galpão antes dele ficar pronto, né? Esse é o, Entendi. esse é o E, racional Pedro, das aquisições. quando você ficar maior, vamos pensar agora num GGRC aí de 6, 8, 10 bi. Sei lá quanto tempo vocês vão demorar, eu sei que vocês vão fazer o crescimento em qualidade, não vamos se preocupar em fazer isso rápido, mas sim com qualidade. Mas imagina quando a Certo. gente chegar lá. Sou cotista do GGRC, né? Então eu quero que ele cresça mesmo. Imagina que você tá bem grandão lá e você tem planos de fazer desenvolvimento por conta Ó, própria? só fazer um comentário, o Hermelino está bem informado, ó, porque DHL fica do nosso lado, o CD Mercado Livre, lá de Pouso Alegre, é dentro do nosso condomínio, tá? Inclusive a gente visitou ele lá, então assim, ele está bem informado aí da região, tá? É uma região O super Vermelhinho deve pujante ser aí. um quase sócio aí da gestora já. Sabe tudo. E o Jardel mora em Pouso Alegre também. A pergunta era se, quando vocês atingirem um tamanho maior,
se ao invés de fazer essas compras, onde o desenvolvedor, e aí você vai entrar em desenvolvimento mais de maneira indireta, né? Se vocês têm a intenção de ser desenvolvedores próprios, por exemplo, vamos supor, só um exemplo aqui, tá? É, comprar um espaço, um terreno e construir, ou fazer expansões, né? Comprou um terreno de, sei lá, área construtiva de 900 mil metros quadrados e tem lá um galpão só de 30 mil metros quadrados de ABL, sobra 60 mil. Fazer o desenvolvimento? Ou vocês planejam realmente assim a maneira mais estratégica, a maneira mais lucrativa é essa terceirização, assim, né? Então, vamos lá. Acho que assim, desenvolver, e quando o fundo cresce, ele passa a ter um potencial maior de desenvolvimento, né? Acho que é uma ferramenta que a gente pode utilizar, Léo. Não, mas não é a tese principal. O GGRC é um fundo para renda recorrente e que ele pode utilizar em algum momento de desenvolvimento para quê? Para capturar esse prêmio que eu te falei, né? Por exemplo, o que a gente testou isso aqui, a gente fez não um desenvolvimento do zero, mas a gente fez uma expansão do ativo aqui do fundo que ficou pronto agora, que é em Souza. Anápolis, né, o Santa Cruz. É, Santa O Cruz. Santa Cruz. A gente fez a fase um e está entregando a fase 2 agora. Lá a gente, que o fundo veio crescendo ao longo do tempo, né? Mas a gente expôs um capital em relação ao tamanho do fundo de 3 a 5%. Tá? Em alguns momentos era 5 e depois ele caiu para 3. Tá? Esse share aí, essa participação no tamanho do fundo, ela não costuma machucar muito. O fundo consegue desenvolver esse tamanho de ativo, dependendo do seu tamanho, né? Sem comprometer os rendimentos. Então a gente já testou que isso é possível e aí você tem um ativo capturando um prêmio pelo desenvolvimento, né? Então isso é interessante. Então a gente pode sim Perfeito. utilizar e capturar esse retorno excedente aí para o cotista, tá? Perfeito. Bom demais você ter falado que é pequena exposição, né? Que a tese principal é a renda recorrente. Pedrão, Exato. eu não sei se você soltou hoje, né? Porque solta fato relevante todo dia. Mas o memorando que vocês soltaram da venda dos 10 imóveis, dos 530 milhões lá em venda, que vocês vão receber, se eu não me engano, era uma parcela de 30% em dinheiro, né? Para compor o caixa. E acho que o Uhum. restante seria em cota. Ele tem uma parcelinha lá do pagamento em dinheiro também. Mas qual que foi assim a estratégia dessa venda? Eu sei que você está reciclando portfólio, né? Que você está pegando um monte de imóvel bom, está diminuindo aquela fatiazinha de híbrido e industrial. Essa foi puramente realmente para reciclar de portfólio. Vi que você vendeu a 14%. A galera fala que fundo imobiliário não tem. Você já viu que tem gente que fala que fundo imobiliário não repassa nem inflação, né? Vendeu 14% É, acima do laudo. Então a estratégia foi para o Pedro. É óbvio que você pode falar também que é os dois, né? Mas o Pedro olhando mais para reciclagem de portfólio para posicionar o GGRC mais prateleira mais elevada mesmo, de galpão e tal, ou foi mais para angariar um caixa agora, para futuras aquisições? O que que é? acho que, bom, a reciclagem ela faz parte da estratégia do fundo, né, Léo? Então, quando é que a gente utiliza a reciclagem? Então, você pode ter, nesse caso, tem de tudo, tá? Você tem ativos aí que já estão maduros com grande ganho de capital para ser destravado, né? Então isso é importante, porque você já atingiu ali uma maturidade do ativo, você já tem um ganho de capital importante para destravar e distribuir para o cotista, né? Você já tem ativos aí que não fazem mais sentido estratégico para o fundo, seja pelo tamanho dele, pelo segmento, pelo tipo de ativo. Então, por exemplo, no portfólio hoje de quase 4 bi, você tem um ativo que a gente tem ainda no portfólio, tá? Ativo de 20, 30 milhões, eventualmente ele não faz mais tanto sentido, né, para o tamanho do fundo. Então, não quer dizer que não é um ativo bom, tá? Ele pode até ser um ativo com qualidade, mas ele não faz mais sentido porque ficou muito diluído. E aí é aquela coisa, você tem que concentrar teu tempo, Léo, em coisas que vão dar retorno para o cotista. Se é um ativo muito pequeno, a participação aí que ele vai ter na geração de valor é muito pequena também, Mesmo que né? tenha um cap rate mais alto, né? Vai ser um resultado muito pequeno dentro do patrimônio gigantesco do fundo, né? Muito pequeno e assim, ele dá trabalho igual um ativo grande, né? Você tem que relacionamento com o cliente, com o inquilino, você tem benfeitorias, melhorias, etc. e tal. Então pode ser que não faça mais sentido pelo tamanho do portfólio. Terceiro, não faz mais sentido porque a gente não quer mais estar exposto a essa tese.
Aí vou dar o exemplo do industrial, né? Então, sim, a gente está, ao longo do tempo, querendo ficar quase que com nada de industrial, tá? Não quer dizer que o fundo não possa ter algum ativo industrial que tem aquela característica mais atualizada, vamos dizer assim, não é aquele industrial antiguinho, né? É um industrial super moderno, que pode eventualmente virar um galpão também, então depende do industrial, tá? Mas o industrial mais antigo a gente quer sair dele, tá? A gente já está saindo. Então são vários motivos aí, Léo, que fazem com que a gente faça reciclagem de ativos, tá? Aí você perguntou da questão do pagamento, né? 70% Isso. O que em você vai fazer com dinheiro. essas cotas aí? Conta pra nós. Qual que foi a estrutura? Primeiro, assim, deixando claro, tá? A gente, eu acho que no fato relevante já deu para ter uma ideia em relação a isso. Mas muita gente questionou, falou, pô, vocês vão receber cota sub de algum fundo aí, que tem ficado comum no mercado, nessa estrutura que acontece? Um outro fundo compra os ativos, mas o vendedor continua exposto com a cota sub. Cota sub é aquela cota que primeiro você paga os seniors, né? Então o dinheiro que entra no fundo primeiro vai pagar para aqueles que são os primeiros da fila, que são os seniors, então vão receber lá IPCA mais 9, IPCA mais 10, algo assim, tá? O que sobra vai para a sub. E aí, se vender os ativos, você também remunera a sub depois da sênior, tá? Assim, Léo, nada contra os fundos que têm utilizado essa ferramenta, mas não é a ferramenta que a gente quer utilizar nesse momento, tá? Então, essa transação é uma venda mesmo. Por que pode ter cota no meio? Basicamente porque, pelo mesmo motivo que a gente está comprando em cota, porque está faltando dinheiro no mercado. Você vender hoje um portfólio de 530 milhões de reais, 100% em cash, é muito complicado e, e acho que difícil de acontecer num momento como esse. Mas você tem ferramentas hoje para conseguir realizar a venda. Então, o que a gente priorizou aqui? Priorizou ter uma parcela boa em cash, que são os 30% que vão ser pagos aí em parcelas, né? E o que a gente pode receber em cotas, a gente até colocou, né? Que é ou em moeda corrente nacional ou em compensação de crédito, que pode vir a ser cota de algum fundo, né? Qual que é o critério que a gente colocou que tem que ser obedecido? Essas cotas que a gente pode eventualmente receber nessa compensação de crédito, né? Tem que ter liquidez. Então, assim, Léo, não é um movimento para a gente continuar com uma cota sem liquidez, é um movimento para a gente no final, a gente quer que vire dinheiro. Esse é o ponto principal, Entendi. Léo. Perfeito. E como é um documento vinculante, caso o comprador não consiga oferecer um veículo que nos satisfaça, ele é obrigado a pagar em dinheiro também. Por isso que o fato relevante vem daquele jeito, tá? Em moeda corrente nacional ou compensação de crédito. Então, assim, se não for um veículo que atenda os critérios aí de qualidade, de liquidez, etc. e tal, ele tem que dar um jeito de nos pagar, seja fazendo uma alavancagem ou pagando em dinheiro, etc. Então, acho que assim, a mensagem é: queremos fazer esse valor virar dinheiro, Léo. Não é uma venda para continuar com uma cota sem liquidez, tá? Perfeito, perfeito. Fechou. Vou até esperar esse negócio virar caixa aí depois. Quando na próxima live eu pergunto o que vai fazer com o dinheiro. Agora vamos falar sobre um pedido aí da galera. Inclusive, eu te peço isso também encarecidamente, Pedrão. Sempre quando eu vou dar aula, eu tenho que pegar as DREs lá dos relatórios e tal e fazer a sominha manualmente mesmo de quanto que tem de saldo acumulado por cota. Então, tem gente, por Uhum. exemplo, que entra no último relatório agora que foi divulgado de maio. Aí ele vê lá março, vê abril e vê maio, que o resultado gerado foi menor do que o distribuído. Mas ele não viu janeiro lá, que teve um lucro muito maior, 34 milhões, se eu não me engano, Isso. e aí acumulou esse saldo. Primeiro é um pedido, depois a pergunta. Que se puder colocar uma linhazinha lá de saldo acumulado, você vai facilitar demais minhas aulas e a galera também vai Tá? gostar pra caramba. E agora a pergunta: com essa mudança de portfólio, melhorando o portfólio, a gente sabe que não tem como ter
só galpão AAA, só alugado para Shopee e Mercado Livre, continuar pagando como está pagando. Então, a pergunta é, a previsão de guidance, eu não sei se vocês vão soltar algum guidance de previsão de pagamento e tal, mas o que que vocês esperam de pagamento para final de 2027? Não vou nem jogar nesse semestre, mas assim, final de 2027, não sabemos quantas emissões vai ter até lá, mas olhando esse portfólio que está amadurecendo assim, qual que você acha que seria a média para a galera esperar mesmo no futuro de distribuição? Vai cair dos 10 centavos para os 9, para os 8? Mais ou menos uma métrica que aí você tem para passar para a gente? Então, assim, Léo, vamos lá. A gente está com todas essas mudanças aí que foram feitas de portfólio, de aquisições, etc. A gente está refazendo aqui, né, as projeções nossas. Então, a gente sempre trabalha, você bem falou, né, final de 2027. E geralmente, a gente trabalha com projeções de 18 a 24 meses. Tá? Então, assim, é o que a gente não olha só o Lindo, lindo. semestre, né? Porque você não pode. Você tem que pensar, pô, quanto que eu vou ter nesse semestre, quanto que eu posso reter. Lembrando que o fundo imobiliário tem que distribuir no mínimo 95%, então, eventualmente, você pode reter até 5% para o semestre seguinte. Então, a gente trabalha sempre com esse horizonte aí para poder ter uma visão de longo prazo, né? O que eu posso dizer aqui, Léo? O pessoal, estou falando aqui, se manter os 10 tá bom, ou até 11, né? É 12, cara. É claro que a gente quer não só manter, mas melhorar os rendimentos, né? E é um trabalho árduo. Eu acho que é super importante esses movimentos que foram feitos, como por exemplo, a gente comprou ativos de qualidade superior à média do portfólio a cap rates interessantes, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um yield sobre a patrimonial bem alto do fundo. Então, assim, um jeito de você conseguir acomodar tudo isso, o melhor jeito que você faz isso é reciclar portfólio. Então, essa notícia é que a gente veio trabalhando em paralelo, com aquisições e vendas, né? Porque são coisas que andam em conjunto. Você Sim. compra ativos melhores, mas eventualmente a cap rates abaixo da tua média do fundo, você tem que equilibrar isso fazendo o quê? Ganho de capital. Você vende ativos que vão destravar valor e vão possibilitar que você mantenha ou até aumente a geração de rendimentos, tá? Mas eu não estou querendo prometer nada aqui, porque a gente ainda está, vamos falar assim, digerindo tudo isso que foi comprado e também estamos aí trabalhando para realizar esse desinvestimento grande que a gente está fazendo, tá? Fechou. Mas Pedrão, o ponto da reserva também é legal, viu, Léo? Porque assim, é um pedido e a gente vai melhorar o relatório nesse sentido de deixar mais aí, claro, top, tá? top. A reserva por cota, a geração no semestre, o que sobrou para o semestre seguinte. Então, assim, não vou prometer nesse de agora, mas ao longo desse semestre a gente vai, talvez no próximo, já vir com novidades aí no relatório. Tá? Top, top, Pedrão. Vocês têm um dos relatórios melhores aí do mercado. Então, quanto mais vocês melhorar, mais destaque vocês vão ter, né? Começando aí pelo fazer o vídeo, isso é muito legal. Nunca pare de fazer esse vídeo, pelo amor de Deus. Continue fazendo o vídeo lá no YouTube, lendo o relatório, muito bom também. A galera gosta pra caramba. Pedrão, a gente estava Legal. lendo os fatos relevantes ali também e a gente foi acompanhando as emissões, né? É da 10ª para a 11ª, foi rápido. Já tem pipeline de novas compras, alguma coisa assim para lançar já uma 12ª, ou vocês vão agora dar uma aquietada, fazer os cálculos e tudo? Qual que é o projeto? Porque assim, a velocidade de crescimento do GGRC foi notória nesses últimos vou falar 3 anos talvez, até de 2024 para cá, né? Então já quase 2 anos e meio aí. Uhum. É, a intenção é continuar crescendo rápido ou vocês agora vão parar um pouquinho? Ou tipo assim, não, Léo, tiver oportunidade, nós estamos entrando no cavalo, né? Acho que, primeiro assim, não, a gente não tem pressa para crescer, né? Aí você fala, pô, você não tem pressa, mas fez uma emissão agora de 1 bilhão e pouco. Na verdade, o que a gente entende, eu passei alguns indicadores, né? É que esse crescimento acelerado do fundo melhorou muito a relação risco-retorno, né? Então, assim, você passa a ter um fundo cada vez mais diversificado, com menos concentração, com alavancagem mais baixa e mais importante, que eu acho que no fundo esse é o principal ponto.
melhorando a qualidade dos ativos e aumentando o segmento logístico, que era, inclusive, um desejo não só dos cotistas, mas nosso também, né? Acho que é uma coisa que a gente queria fazer e acho que essa emissão propiciou isso, a gente acelerar o logístico de alto padrão, né, do fundo. Então, tudo isso acho que conspirou a favor. Agora, se a gente tem pressa, ou se a gente já quer sair comprando mais ativo, hoje, assim, Léo, a prioridade, hoje eu digo agora para o próximo semestre, a prioridade não é essa, a prioridade é digerir o que a gente comprou, organizar a casa. A gente assim, quer que o fundo cresça, mas que a gente tenha alocação aí responsável de capital, né? Obviamente, se aparecer uma oportunidade muito boa, a gente não vai perder ela. Como eu te disse, né? Você tem que estar ali, pô, aparecer uma coisa muito boa, a gente vai aproveitar. Mas a gente, de forma alguma, está com pressa aí para comprar ativos à torta direita. Então, isso é uma construção, né? O pipeline ele é algo que é sendo construído, ele vai sendo construído com o tempo. A gente, grande parte dos ativos que foram comprados agora já tinham sido iniciada a negociação na última emissão, né? Então você uma construção contínua aí do que vem sendo feito. E tem algo que eu diria que deixou a gente orgulhoso, né? Mas ao mesmo tempo não é só questão de ficar orgulhoso, acho que é importante para o cotista. Todas as aquisições que a gente fez nessa emissão foram 100% originadas e negociadas diretamente pela gestão. A gente não teve um intermediário, Léo. Isso quer dizer o seguinte, que além da gente entender que está bebendo da água limpa, né? Quer dizer, a gente foi lá direto no desenvolvedor, no vendedor, no fundo, em outras gestoras, a gente pagou zero de comissão, Léo, não teve intermediação. Aí você fala, pô, mas vocês não querem trabalhar com grandes empresas aí de originação, de prospecção? A gente não tem nada contra. Se chegar uma boa oportunidade de uma empresa originadora de negócio, a gente analisa isso toda hora, né? Mas nesse caso a gente conseguiu construir um pipeline e executar operações com zero intermediação, tá? Bom demais, bom demais. Pedrão, agora já querendo assim fazer uma pergunta para você meio fora do GGRC, para usar da sua sabedoria aí como gestor e o cara que estuda muito sobre esse setor. Vamos pegar um horizonte aí de 5 anos para frente, talvez até mais, se você quiser pegar aí um ciclo imobiliário inteiro, 8, 10 anos. Eu sei que é difícil, quiser pegar os 5 anos aí, é, o que que você acha do mercado logístico no Brasil? Você acha que tem. Você disse que agora o mercado está aquecido, está crescendo pra caramba, mesmo no custo de crédito tão alto. Daqui 5 anos, você acredita que a gente já vai bater o teto de crescimento logístico e aí vai começar aquela briga danada? Ou você acredita que ainda tem muito espaço para crescimento? E-commerce ainda vai bombar muito mais do que bomba hoje? Você acredita que vai vir mais players? O que que você tá, assim, se você tá esperançoso pro cenário logístico mesmo daqui a 5 anos ou não? Qual a sua opinião? Eu vou inverter uma pergunta aí para você e para a audiência, Léo. Vocês acham que nos próximos 5 anos vocês vão comprar mais ou menos produtos e Boa, mercadorias boa. pela internet? Se a resposta for sim, né, a gente tem que estar acreditando, e não é só acreditando, Léo, são números, são fatos. O e-commerce, ele representava por volta de 5% das vendas do varejo no pré-pandemia, tá? Ele hoje está próximo de 15%, né? Então, acho que a grande beleza disso é que não é que a economia precisa crescer para o mercado crescer, né? A penetração precisa aumentar. Quanto que a China tem hoje? A China tem por volta de 30% de penetração aí do e-commerce nas compras totais, né? O Brasil é um dos países mais conectados do mundo, né? Então, assim, a gente tem quase 2 celulares por habitante, Léo. Todo Isso, mundo é isso é conectado aqui loucura, né? É loucura, tá? Então, esses dados me levam a crer que a gente vai caminhar para a China, né? A gente vai caminhar para ter uma penetração cada vez maior aqui de compras online, né? E isso, obviamente, vai fazer com que o segmento aí logístico tenha que acompanhar isso, porque, na verdade, o grande boom do logístico veio pós-pandemia, né? Foi justamente nesse, é,
nesse crescimento, eu vi um aluno aqui falando que o poder de compra não está tão bom. E é justamente isso que eu estou falando. O poder de compra pode não estar tão bom, mas é que a participação que está crescendo, né? Quer dizer, você está E ao comprando invés dele. menos na loja e mais no online, né? Exato. E a gente viu esse movimento no pós-pandemia, que isso acelerou muito a logística, né? Por quê? Porque as empresas tiveram que estar cada vez mais próximo do centro consumidor, tiveram que estar se descentralizando, né? Então, se antigamente você comprava um produto e falava, você vai receber em uma semana, né? Hoje em dia ninguém aceita mais isso, você tem que receber em 1, 2, 3 dias no máximo, né? Então, assim, você tem que ter logística pelo Brasil todo, você tem que ter as unidades produtivas, as fábricas próximas também do, 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 aí do logístico, né? Aí da infra. Então você não pode ter uma fábrica no meio do nada que ela vai demorar muito tempo para mandar para o CD, que vai mandar para o outro, que vai distribuir aqui no grande centro consumidor, né? Então a gente sim entende que nos próximos 5 anos o mercado ainda vai ter um crescimento relevante, né? Top demais, muito bom. E agora uma pergunta para você mesmo. Acredito que até você já respondeu uma delas, tá? Eu sempre vou fazer, todo gestor que veio aqui eu fui amadurecendo, né? Você foi um dos primeiros que vieram. E por isso sou tão grato pela sua pessoa aí, que o GGC já não era tão pequeno assim, né? E veio fazer aqui a live junto com a gente. E a partir daquela live eu tenho três perguntas que normalmente eu sempre faço para os gestores que vêm aqui agora. Uma eu acredito que você já até Legal. respondeu, mas se tiver alguma outra coisa diferente para falar, você pode ficar à vontade. Que é, qual é a maior dificuldade? Acredito que essa você já respondeu, mas se quiser falar alguma outra coisa, qual a maior dificuldade que você teve na sua vida? Vamos usar essa gestão sua agora do GGRC, que a gente sabe que trocou e tal. Então, você, o Pedrão do GGRC, né? O famoso. Qual a maior dificuldade? Segundo, qual foi o seu maior erro no GGRC? Qual foi a maior tomada de decisão errada? E eu sempre falo pra galera, o gestor é passível de erro. Você mede a capacidade de uma gestão não porque ela não erra, mas sim pela velocidade que ela corrige o erro, né? Então, qual o seu maior erro? Se teve, né? Talvez não teve erro ainda também, pode falar. E qual o seu maior acerto dentro dessa gestão do GGRC? Então, maior dificuldade, maior erro, maior acerto. Pode ficar à vontade aí. É, o desafio, eu realmente acho que aquilo que eu comentei, Léo, da gente fazer essa transição do portfólio do fundo para um portfólio cada vez melhor e de mais qualidade, e ao mesmo tempo a gente manter um nível de rendimento elevado aí para o cotista, né? Isso é o nosso maior desejo, a gente vem trabalhando muito para isso. Vou falar que eu tirei uns dias de férias agora, começo do mês, aí férias escolares, as crianças, tal, tal, tal. E assim, eu não consigo desligar a cabeça, ficar pensando só como você vai melhorar o fundo e tudo isso, né? Então, de fato, isso talvez seja um maior desafio mesmo. O erro e o acerto, acho que é difícil, Léo, a gente colocar uma coisa específica, né? O maior erro que eu fiz foi comprar aquele ativo, né? Se eu pudesse escolher hoje algo para fazer antes, né? Então assim, alguma decisão estratégica que deveria ter tomado antes, talvez a gente não tivesse essa possibilidade, mas eu digo que a entrada mais forte no segmento logístico é um dos pontos que, olhando para trás hoje, né, é que aquela coisa, né, faça engenheiro de obra pronta, né, falar, pô, por que você Sim, não sim. aumentou antes a logística de last mile, de alto padrão, no mercado que está no seu melhor momento. Né? É fácil olhar hoje e falar isso, né? Mas é um dos arrependimentos que eu posso falar que a gente tem hoje de não ter feito o que a gente está fazendo hoje um pouco antes, tá, Léo? Então, não sei se posso dizer que é um erro, né? Porque, como eu disse, olhar pelo retrovisor é complexo, mas a gente gostaria de ter dado esse passo que a gente deu hoje um pouco antes, tá? Boa. Então, diria isso. Também o maior acerto, difícil colocar um exemplo único, porque o fato do fundo estar hoje, né, indo bem e está apresentando bons resultados e está crescendo e tudo,
acho que é um conjunto de vários, talvez, pequenos acertos que a gente veio realizando ao longo do tempo, né, Léo? Que assim, a gente, a consistência, né, que é pô, aquela palavra que a gente gosta de usar tanto, pô, a gente quer ser consistente. Consistente é todo dia a gente acordar e trabalhar e fazer um pouco melhor o que a gente fazer hoje um pouco melhor do que a gente fez ontem, né? Então acho que essa consistência e esse conjunto de pequenos acertos e de melhora de cultura, de governança, de transparência, etc. Acho que é esse conjunto da obra que faz com que a gente melhore e tenha aí um fundo cada vez melhor de excelência ao longo do tempo, né? Mas eu não diria que foi um acerto específico, né? Então, assim, eu acertei naquilo. Eu acho que, de fato, eu acredito, Léo, que é um conjunto aí, né? São vários pequenos acertos aí que você faz ao longo do tempo. Top demais. Eu até diria, eu sou ousado o suficiente para dizer que talvez o maior acerto de vocês, olhando de fora como cotista, foi realmente ser assim uma gestão muito transparente, cara. Então, continue sendo bastante transparente, assim, deu sangue mesmo para poder escrever um relatório para aproximar os cotistas. Os caras, assim, nós somos cotistas, nós queremos ter essa proximidade com o gestor. Então, você ter começado lá a fazer os vídeos, né? Eu vim em live, eu acho que essa é a maior, assim, você poderia ter um fundo assim, top. O GGRC poderia ser o melhor fundo de logística. Se ele não tivesse transparência, não bastaria os acertos nas escolhas, né? Mas a transparência, eu acho que assim, é o ponto principal do acerto de vocês. Então, vocês estão de parabéns aí na transparência. Pode vir quantas vezes você quiser aqui, viu? Que você vai ser sempre bem-vindo. A galera gosta demais de vocês aí. Obrigado. E só falta sortear mesmo lá a camisa e a caneca agora, né? Amanhã o pessoal da GD vai lá da live. Não, nós vamos sortear. Essa questão da transparência, Léo, acho que mais do que foi uma obrigação nossa, né? De fato, é uma obrigação nossa ser transparente. Mas acho que mais do que isso, que é o que você colocou aqui, eu tenho prazer em fazer isso, essa proximidade com o investidor, com o cotista, porque no final, assim, se você não tem isso, você está no mercado errado, porque assim, a gente é um mercado hoje de muitos investidores que eles querem que você tenha proximidade, né? Não adianta você ficar escondido aí no escritório e não falar com ninguém, né? Então, assim, Sim. nosso papel, e vou te dar uma notícia legal, tá? Como a gente cresceu aqui, graças a Deus aí estamos crescendo, a gente está mudando para um escritório um pouquinho maior e nós vamos ter um estúdio lá, Léo. Não sei se vai ser tão bonito quanto o teu, mas nós vamos ter um estúdio lá. Porque a maior dificuldade que a gente tem hoje em fazer gravações e tal é que a gente não tem um local próprio e a gente fica improvisando. Então, quando a gente tem que montar algum estúdio, pô, a gente desmonta a sala de reunião, põe Entendi. câmera, põe isso, põe aquilo, Vou lá e é gravar com difícil, né? vocês, pô. Porque Agora a nossas lives vai ser presencial agora, Pedrão. se aceitar, vai ser um prazer. Eu vou te convidar mesmo para ir lá, assim, ficar pronto. Então, nós vamos ter um estúdio de gravação. E por que a gente quis ter isso, inclusive? Porque a ideia é que a gente não faça só mais o relatório de gestão, né? Que a gente tenha mais conteúdos aí para falar com o cotista e possa cada vez mais aí estar próximo, né? Quase que real time, né? Então, assim, pô, tem uma coisa para comentar, vai lá no estúdio, comenta, já solta, já faz. Acho que não tem como fugir, né, Léo? E todo mundo que está nesse mundo hoje, a gente é super conectado. Pô, a gente quer receber informação na hora, a gente quer, muitas vezes, pô, hoje em dia o mundo, o chat GPT, a inteligência artificial, fizeram com que as pessoas queiram receber cada vez a informação mais rápida, mais fácil, mais didática, mais simples. Não adianta você fazer um relatório gigantesco lá, extenso. Hoje a pessoa quer jogar no chat GPT e quer um resumo, Resuma. Leandro. Então a gente tenta resumir já o relatório, né? A gente tenta falar, ó, a gente já está resumindo. Se você quiser jogar no chat GPT, você joga ainda para ter ele mais resumido. Mas a gente tenta resumir aquilo lá para, pô, sabe, ser didático. Não adianta colocar informação desnecessária, encheção de linguiça, desculpa o termo aqui, mas, sabe? Então, obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto demais, Pedrão.